Decreto número 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Artigo 100-A. O salário maternidade devido à empregada do MEI, de que trata o 26 do artigo 9º, será pago diretamente pela Previdência Social, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Caberá ao MEI recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada a seu serviço. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 100-B. O salário maternidade devido à empregada intermitente será pago diretamente pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 19, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198, e não será aplicado o disposto no artigo 94. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o salário maternidade de que trata este artigo consiste na média aritmética simples das remunerações apuradas no período referente aos 12 meses que antecederem o parto, a adoção ou a obtenção da guarda para fins de adoção. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, na hipótese de empregos intermitentes concomitantes, a média aritmética a que se refere o primeiro será calculada em relação a todos os empregos e será pago somente um salário maternidade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, a contribuição previdenciária a cargo da empresa terá como base de cálculo a soma das remunerações pagas no período de 12 meses anteriores à data de início do salário maternidade, dividida pelo número de meses em que houve remuneração. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 100-C. O salário maternidade devido à empregada com jornada parcial cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, observado o disposto no artigo 19, será pago diretamente pela Previdência Social, e o valor da contribuição previdenciária deverá ser deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, na hipótese de empregos parciais concomitantes, se o somatório dos rendimentos auferidos em todos os empregos for igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o salário maternidade será pago pelas empresas, observado o disposto no inciso 2º do caput do artigo 98. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, para fins do disposto no primeiro, a empresa que pagar remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição deverá exigir da empregada cópia dos comprovantes de pagamento efetuado pelas demais empresas. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada a seu serviço, mesmo na hipótese de o benefício ser pago pela Previdência Social. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 4. A contribuição a que se refere o terceiro terá como base de cálculo a remuneração integral que a empresa pagava à empregada antes da percepção do salário maternidade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, na hipótese prevista no caput, o valor do salário maternidade será de um salário mínimo. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, a empresa deverá conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os comprovantes de pagamento a que se refere o segundo, para exame pela fiscalização. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 101. O salário maternidade, observado o disposto nos artigo 35, artigo 198,
artigo 199, artigo 199-A ou artigo 200, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, no valor correspondente ao do último salário de contribuição, para a segurada empregada doméstica, observado o disposto no artigo 19 e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, em um salário mínimo, para a segurada especial, incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Terceira, em um 12avós da soma dos 12 últimos salários de contribuição, observado o disposto no artigo 19 e, apurados em período não superior a 15 meses, para seguradas contribuinte individual e facultativa e para desempregada que mantém a qualidade de segurada na forma prevista no artigo 13. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro e segundo. Revogados pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Terceiro documento comprobatório para requerimento do salário maternidade da segurada que mantém esta qualidade é a certidão de nascimento do filho, exceto nos casos de aborto espontâneo, quando deverá ser apresentado atestado médico, e no de adoção ou guarda para fins de adoção, casos em que serão observadas as regras do artigo 93-A, devendo o evento gerador do benefício ocorrer, em qualquer hipótese, dentro do período previsto no artigo 13. Incluído pelo Decreto nº 6.122, de 2007. Art. 102. O salário maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias. Art. 103. A segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário maternidade, de acordo com o disposto no artigo 93. Subseção 8ª. Do auxílio acidente. Art. 104. O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no anexo 3º, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio acidente e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Segundo, o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Quarto, não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo ou caso. E, que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa, e segunda, de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho. Quinto, a perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando,
além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. Sexto, no caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio por incapacidade temporária reaberto, quando será reativado. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, cabe a concessão de auxílio-acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade de segurado, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Oitavo, para fins do disposto no caput, considerar-se a atividade exercida na data do acidente, incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003, subseção 9ª, da pensão por morte. Art. 105. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data e do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou quando requerida no prazo de 90 dias, para os demais dependentes, e redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I ou. Terceira, da decisão judicial, no caso de morte presumida. Primeiro, no caso do disposto no inciso 2º, a data de início do benefício será a data do óbito, aplicados os devidos reajustamentos até a data de início do pagamento, não sendo devida qualquer importância relativa ao período anterior à data de entrada do requerimento. Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Segundo, revogado pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Terceiro, o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, perde o direito à pensão por morte o cônjuge ou o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurada em processo judicial, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da cota respectiva até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que dispõe em sentido contrário. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétimo, nas ações judiciais em que o INSS for parte, este poderá proceder, de ofício, à habilitação excepcional da pensão objeto da ação apenas para efeitos de rateio, descontados os valores referentes à habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que dispõe em sentido contrário. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Oitavo, julgada improcedente a ação a que se referem o sexto e sétimo, o valor retido para pagamento ao autor será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.
incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Nono, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em decorrência da habilitação a que se referem o sexto e sétimo, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 106. A pensão por morte consiste em renda mensal equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o valor da pensão por morte, no caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a Previdência Social durante o período de reclusão, será calculado de modo a considerar o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo do salário de benefício do RGPS, observado o disposto no primeiro do artigo 113. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput, quando, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, a invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave sobrevier à data do óbito, enquanto estiver mantida a qualidade de dependente ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 107. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Art. 108. A pensão por morte será devida ao filho, ao enteado, ao menor tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, que sejam inválidos ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave, cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes da data do óbito, observado o disposto no primeiro do artigo 17. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, a invalidez será reconhecida pela Perícia Médica Federal e a deficiência, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, a condição do dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ser reavaliada quando da concessão do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 109. O pensionista inválido fica obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput a partir dos 60 anos de idade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, a isenção de que trata o primeiro não se aplica quando o exame tiver a finalidade de, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, verificar a recuperação da capacidade de trabalho, em razão de solicitação do pensionista que se julgar apto, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020.
Segunda, subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, nos termos do disposto no artigo 162. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, o pensionista inválido, ainda que tenha implementado a condição de que trata o primeiro, será submetido ao exame médico-pericial de que trata este artigo quando necessário para apuração de fraude. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 110. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a companheira ou companheiro. Art. 111. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, receberá a pensão em igualdade de condições com os demais dependentes referidos no inciso I do artigo 16. Parágrafo único. Na hipótese de o segurado estar, na data do seu óbito, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge ou a ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 112. A pensão poderá ser concedida, em caráter provisório, por morte presumida. E, mediante sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão, ou. Segunda, em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência, mediante prova hábil. Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Art. 113. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos, em partes iguais. Primeiro, na hipótese prevista no segundo do artigo 106, enquanto o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave mantiver essa condição, independentemente do número de dependentes habilitados ao benefício, o valor da pensão será rateado entre todos os dependentes em partes iguais. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, na hipótese de deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma prevista no caput do artigo 106 e rateado de acordo com o disposto no caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 114. O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa. E, pela morte do pensionista. Segunda, para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, exceto se o pensionista for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão inválido, pela cessação da invalidez, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 3a. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, pelo afastamento da deficiência, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarta, pela adoção, para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos. Incluído pelo Decreto nº 5.545, de 2005. V. Para o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. A. Se inválido ou com deficiência,
pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação do disposto nas alíneas B, A e C, é incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiver sido iniciado há menos de 2 anos antes do óbito do segurado, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. C. Transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e de, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 3 anos, com menos de 21 anos de idade, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 2, 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 3, 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 4, 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 5, 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 6, vitalícia, com 44 ou mais anos de idade, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexta, pela perda do direito na forma do disposto nos 4º e 5º do artigo 105, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sétima, pelo decurso do prazo remanescente na data do óbito estabelecido na determinação judicial para recebimento de pensão de alimentos temporários para o ex-cônjuge ou o ex-companheiro ou a ex-companheira, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. Incluído pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Segundo, não se aplica o disposto no inciso 4º do caput quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. Incluído pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Terceiro, serão aplicados, conforme o caso, o disposto na linha A ou na linha C do inciso V do caput se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, tempo de contribuição para regime próprio de previdência social, utilizado na forma prevista no artigo 125, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B, A e C do inciso V do caput. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, na hipótese de haver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, por meio de processo administrativo próprio, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e, na hipótese de absolvição, serão devidas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão e a reativação imediata do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, para os fins do disposto na linha C do inciso V do caput, após o transcurso de, no mínimo, 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser estabelecidos, em números inteiros, novas idades, em ato do Ministro de Estado da Economia,
limitado o acréscimo à comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 115. A cota do filho, do enteado, do menor tutelado ou do irmão dependente que se tornar inválido ou pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave antes de completar 21 anos de idade não será extinta se confirmada a invalidez ou a deficiência nos termos do disposto no primeiro do artigo 108. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Subseção X. Do auxílio reclusão. Art. 116. O auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4º do caput do artigo 29, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins de concessão do benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda aquele que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.425,56, R$ 1.425,56, corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no período dos 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo o requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para manutenção do benefício. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo o INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 2b. A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário serão substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, aplicam-se ao auxílio reclusão as normas referentes à pensão por morte, no caso de qualificação de cônjuge ou companheira após a prisão do segurado, o benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a preexistência da dependência econômica. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, a data de início do benefício será, redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de 180 dias, para os filhos menores de 16 anos, ou de 90 dias, para os demais dependentes, ou, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, a do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso I. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, o auxílio reclusão será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, o exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 117. O valor do auxílio reclusão será apurado na forma estabelecida para o cálculo da pensão por morte, não poderá exceder o valor de um salário mínimo e será mantido enquanto o segurado permanecer em regime fechado.
Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, até que o acesso à base de dados a que se refere o 2b do artigo 116 seja disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o beneficiário apresentará trimestralmente atestado de que o segurado continua em regime fechado, que deverá ser firmado pela autoridade competente. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, no caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Terceiro, se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de segurado. Art. 118. Na hipótese de óbito do segurado recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será cessado e será concedida a pensão por morte em conformidade com o disposto nos artigos 105 ao artigo 115. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão da não comprovação da baixa renda, será devida pensão por morte aos dependentes se o óbito do segurado tiver ocorrido no prazo previsto no inciso 4º do caput do artigo 13. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 119. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado. Subseção X. Do abono anual. Art. 120. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante o ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano e o seu pagamento será efetuado em 2 parcelas, da seguinte forma: redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Vigência. A primeira parcela corresponderá até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020, vigência. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de novembro, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Vigência. Segundo, o valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário-maternidade será pago, em cada exercício, juntamente com a última parcela do benefício nele devida, incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001.